Olá pessoal, sejam bem-vindos a um episódio do Garupa na Cidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema que faz parte do nosso cotidiano, mas que muita gente não para pensar: o trabalho dos entregadores de aplicativos. Quem são essas pessoas que trazem nossa comida, nossas compras e fazem a cidade funcionar? E principalmente, em que condições eles trabalham? Como a sociedade pode fazer parte da mudança para garantir mais dignidade, segurança e justiça para esses trabalhadores? Fica com a gente que vamos te explicar. Nos últimos anos, plataformas como o iFood, Rappi e Uber Eats cresceram muito. A promessa era de liberdade para os entregadores, horários flexíveis e autonomia. Mas na prática, muitos relatam jornadas longas, ganhos baixos, falta de proteção e insegurança constante. O crescimento acelerado do setor de entrega por aplicativo é um dos fatores que gera um modelo de trabalho baseado em prestação de serviços sem vínculo empregatívo na grande maioria das vezes, e gerando as consequências, sendo elas ausência de direitos trabalhistas e a renda instável. Não tem que fazer isso não, tem que parar, tem que só ser pra pandemia mesmo, porque depois, tem que fazer o que quiser com eles. E aí é o que acontece muitas vezes hoje em dia. Hoje em dia não tem muito seguro com o entregador. Se o entregador se lesiona, se machuca no meio de um trânsito, ele perde o emprego praticamente, porque não tem vínculo empregativo nenhum. Isso daí veio juntamente com a perda dos direitos trabalhistas, que atualmente não tem no Brasil. Mas vamos lá para os pontos que podem ser destacados. A obrigatoriedade de seguro contra acidentes durante o período da pandemia, foi uma das coisas que aconteceram. As medidas sanitárias e proteção temporárias, só que a alimentação dela era o caráter emergencial e não estruturante. E o que significa? Foi um negócio mais periódico. Não foi algo que foi para ser realmente empregado na sociedade, era algo só para aquela época. E aí até hoje a gente vê as lutas pelos direitos dos trabalhadores de aplicativo, que muitas vezes tem muito desaforo. É uma coisa que vem até da própria cultura brasileira, se a gente for prestar atenção, porque muitas vezes as pessoas do iFood, elas têm um regulamento que é explicado assim: você não pode subir no prédio, você tem que receber no primeiro ponto de encontro. E muitas pessoas, o que elas fazem? Elas, em vez de ajudar o cara, elas querem prejudicar, querem receber na porta da casa dela, sendo que o próprio iFood fala: as pessoas exclusivamente de prédios, apartamentos, têm que receber no primeiro ponto de encontro, e não de esse primeiro ponto de encontro, na portaria. Uma coisa que a gente vê que é um desrespeito muito grande e às vezes a própria sociedade não ajuda. Agora vamos partir para os projetos recentes e as tentativas de regulamentação. Em 2025, o projeto de lei 2479 de 2025 entrou na pauta da Câmara dos Deputados, buscando estabelecer um piso mínimo por entrega e garantir reajustes anuais conforme a inflação. Isso é muito importante, porque atualmente muitos entregadores precisam rodar horas, enfrentar trânsito, violência urbana, risco de acidentes para conseguir ganhar o mínimo para sobreviver. Esse projeto propõe um valor mínimo de remuneração por entrega e reajustes anuais. Está em análise, mas ainda não é uma lei. Isso daí é uma coisa extremamente positiva do ponto de vista dos entregadores, porque vai combinar uma proteção social com uma flexibilidade de autonomia. Coisa que muita gente não vê. Por exemplo, eu já expliquei aqui sobre que se a pessoa acontece alguma coisa com ela no trajeto de trabalho, acontece alguma violência urbana, ela não é indenizada. E é um ponto muito negativo isso. Passando agora, a gente vai explicar a precarização na prática. Quando a gente fala que o trabalho é precarizado, o que isso quer dizer na prática? Vou explicar aqui só algumas coisas. Ganhos instáveis e muitas vezes baixos. Horas de espera sem remuneração. Falta de acesso a banheiro, água e locais de descanso, pressão dos algoritmos, pontuação, taxas, bloqueios, o perigo constante no trânsito,
a falta de proteção em caso de doença ou acidente quando não há seguros adequados, e o desgaste emocional por insegurança financeira e o estresse. Para a gente prestar atenção quanto de coisa que eles sofrem. É tanta coisa que a gente nem consegue imaginar. Se estivéssemos no lugar deles, como que a gente se sentiria? Tendo que ir num trânsito conturbado de algum local do Brasil ou de qualquer lugar do mundo. A gente perdeu o nosso trabalho por causa de uma doença, um acidente, que muitas vezes a gente nem vai fazer esse acidente. A gente não quer fazer. Acontece e aí a gente depois fica sem nada. Se a gente estivesse no lugar deles, a gente ia pedir... Nossa, falta um pouco de empatia hoje em dia nesses projetos. E dentro da população como um todo. Uma das coisas que realmente acontece desse tipo de precarização foi aquele caso do cara que matou o entregador de aplicativo porque ele não queria subir no prédio para receber o pedido. Foi um caso recente, lá na pandemia até. Algo assim que nós devemos olhar com outros olhos. Porque caso fosse nós, não iríamos querer isso. As empresas de aplicativo costumam afirmar que não são empregadoras, mas apenas intermediadoras entre clientes, restaurantes e entregadores. Porém, na prática, o funcionamento dessas plataformas se parece muito com o de um empregador. São elas que definem os preços das entregas, controlam a distribuição dos pedidos e avaliam o desempenho dos trabalhadores. Os algoritmos decidem quando e para quem os pedidos são oferecidos, o que influencia diretamente a renda do entregador. Além disso, sistemas de avaliação impactam o acesso a novas entregas e pode reduzir ganhos, muitas vezes por motivos que fogem do controle de quem está trabalhando na rua. Promoções e taxas definidas pelas plataformas também afetam diretamente quanto o entregador vai receber no final do dia. E é aqui que surge a pergunta que nos move hoje: o que nós, como sociedade, podemos fazer diante dessa realidade? Uma das primeiras atitudes é avaliar com responsabilidade, sem punir entregadores por atrasos que não são culpa deles, como trânsito, clima ou problemas no restaurante. Também é importante dar feedbacks respeitosos e conscientes. É essencial entender que as taxas de entrega muito baixas significam menor ganho para quem está trabalhando. Além disso, podemos apoiar projetos de leis que garantem direitos básicos e um piso mínimo de remuneração, cobrar transparência das plataformas sobre como os valores são calculados e, principalmente, tratar os entregadores com respeito, gestos simples como cumprimentos, agradecimentos e consideração. A sociedade ela tem um papel importante, mas o Estado também precisa agir. É fundamental que haja regulamentação do trabalho por aplicativo sem eliminar a autonomia do trabalhador. Garantir pisos mínimos de remuneração com reajustes automáticos baseados na inflação é uma medida necessária. Também é essencial exigir seguros obrigatórios, reforçar a fiscalização das condições de trabalho, implementar políticas de saúde e apoio psicológico, além de programas de formação e qualificação. O Estado ele deve fiscalizar práticas anticompetitivas e abusivas por parte das plataformas. O trabalho dos entregadores mantém a nossa rotina funcionando. Eles atravessam a cidade diariamente para levar até nós conforto, praticidade e muitas vezes uma comida quentinha depois de um dia cansativo. Enquanto isso, enfrentam riscos constantes e condições de trabalho extremamente precárias. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo e o segundo é agir. Compartilhe esse episódio, converse sobre o tema com amigos e familiares e apoie iniciativas e políticas públicas que garantam o trabalho digno. É isso, pessoal. Muito obrigada por terem ouvido até aqui e até a próxima.